Bem-vindos à série Casos de Família. Aqui você vai encontrar respostas e pontos de reflexão que vão te permitir mudar a tua postura diante daquilo que te deixa mais forte ou mais frágil dentro do seu sistema familiar, através da visão sistêmica das constelações familiares clássicas de Bert Hellinger. Nós aqui do Raízes trabalhamos para que você possa se aprofundar naquilo que é essencial. Então vamos a uma pergunta? Toda mulher da minha família é traída. Já fui uma vez e tenho medo de ser de novo. O que faço? O que nos leva a pensar uma pergunta como essa, né? Quando existe essa afirmação, né? Eu me afasto sempre dessas coisas do toda, do nunca, do sempre, do nada, porque esse absolutismo, ele, no mínimo, não é real. Mas, desse ponto de vista, pode ser que suponhamos de 5 mulheres, as 5 mulheres já tenham tido algum tipo de situação de, bem entre aspas, traição. E ela também, o que fazer? O primeiro movimento é aceitar. Aceito que nós, mulheres, nos envolvemos com homens que gostam ou precisam de ter relacionamento extraconjugais. A segunda postura é olhar para si e ver o que me leva a buscar um tipo de relacionamento de destino como esse, de forma inconsciente, o que é meu, que se repete sistemicamente e que eu posso de alguma forma ressignificar para que possa ter relacionamentos mais presentes e talvez com maior nível de fidelidade. Quando você está fazendo esse tipo de pergunta, para onde você olha? Você não está olhando para as pessoas do seu sistema familiar que não tiveram esse tipo de experiência. Você está olhando para as pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Então, por exemplo, quando você fala todas as mulheres da minha família foram traídas. Isso você está dizendo, todos os homens da minha família traem. E em relação a isso, você fica sem saída. Ou sou traída ou traio. Já vi muitas mulheres dizendo, isso não vai acontecer comigo. Então o que elas fazem? Traem. Por quê? Elas saem de uma situação e vão para outra. Do mesmo sistema familiar, da mesma dinâmica, da mesma relação uns com os outros. Por quê? Porque não temos como escapar do nosso sistema familiar. Bert Hellinger já dizia que nós somos muito mais leais do que livres. Mas para que serve? Porque é importante que nós possamos olhar para essas situações que foram reais e que aconteceram, para que a gente possa ressignificá-las, ver que isso já foi e que hoje talvez possa ser diferente. Para que nós possamos ver se de fato nós estamos disponíveis para homens disponíveis, se nós estamos de fato dispostos a ter um relacionamento comprometido, desafiador, que vai gerar proximidade, intimidade e, consequentemente, menos chance de relacionamentos extraconjugais. Bert Hellinger trazia na visão sistêmica do relacionamento de casal que as traições, os relacionamentos extraconjugais, na maior parte das vezes, está a serviço do cônjuge traído. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei muito surpresa. Mas quando a gente começa a atender casais e observar essas dinâmicas, a gente vê que sim, que muitas vezes, quando o casal quer permanecer juntos e esse homem ou esta mulher tem relacionamentos extraconjugais, é porque o companheiro ou a companheira não estão inteiramente disponíveis para o relacionamento. Porque quando você está totalmente disponível para o relacionamento, você consegue perceber os pequenos ou grandes movimentos que te afastam, que estão sendo negligenciados dentro do relacionamento, que precisam ser ajustados, os comportamentos do dia a dia que você vai precisar fazer uma escolha consciente para poder manter o equilíbrio do relacionamento. Você vai estar atento, porque uma das leis da ordem, pertencimento e equilíbrio, a lei que mais atua dentro do relacionamento do casal é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Você vai conseguir perceber se você está se relacionando com o teu companheiro e ele com você em equilíbrio, ou você está dando demais, ou tomando demais, ou não tomando. Todos esses movimentos, eles vão gerando equilíbrio ou desequilíbrio. E se tem desequilíbrio, existe o afastamento. E para poder manter
o equilíbrio muitas vezes vai existir a exigência de um movimento de compensação ou de movimento de desacomodação para que o equilíbrio volte a acontecer. Então, dentro dessa forma, o que é equilíbrio entre dar e tomar? Talvez para você seja uma novidade. Então, Berta dizia, quando um do casal faz algo de bom para o outro vai se sentir tensionado, pressionado, não é? Igual quando a gente faz um elogio, a gente diz, ai, obrigada. Algumas pessoas até nem gostam de receber elogios. Por quê? Porque a pressão é muito grande, eu preciso tomar algo, preciso tomar esse elogio. E isso vai fazer com que eu retribua, muitas vezes com um obrigado. O relacionamento casal não é diferente. Então, um do casal dá algo bom, o outro se sente pressionado e retribui com algo melhor um pouquinho. Esse vai se sentir pressionado, retribui com algo melhor um pouquinho. E assim a espiral do amor cresce. Da mesma forma que foi surpreendente, se um deles faz algo de ruim para você, você precisa fazer algo de ruim para ele também, mas um pouquinho menos, para que a espiral do desamor decresça. Mas se você recebe uma coisa de ruim e faz uma coisa de bom, ele vai se sentir mais pressionado. E com isso vocês começam a ficar num distanciamento tão grande, onde você fica aqui e ele aqui. E assim vocês não se encontram mais. Relacionamento de casal segue esse tipo de princípio de equilíbrio. Então essa lei é muito importante dentro do relacionamento. E muitas vezes as traições, elas acontecem porque está tendo um desequilíbrio. Muitas vezes as mulheres tendem a dar tanto para o relacionamento e às vezes aqueles homens deixam de ser seus homens, seus maridos, para ser seus filhos. Quando isso acontece, um homem quer uma mulher. Aí ele vai se distrair como uma mulher e depois volta para ser cuidado em casa, como se fosse filho. Isso é ruim de ouvir, né? Mas isso é mais comum do que a gente pensa. Então cuide bem se no seu relacionamento você está se comportando muito mais como mãe do teu companheiro ou como mulher do teu companheiro, esposa dele. E vice-versa, os homens também entram dentro desse nível de dinâmica, né? Principalmente os homens que são muito protetores, muitas vezes se colocam no lugar de serem pais de suas esposas, quando na verdade não são pais. Todos nós temos pais, não precisamos de outros, mesmo que nossos pais tenham tido destinos trágicos e difíceis. São os nossos pais e são certos para nós. Então, dentro dessa perspectiva, é muito importante que você possa olhar com atenção. Ninguém traz sozinho no relacionamento. Nenhum casal se encontra por acaso. Quando um casal se encontra, Bert Hellinger já dizia, é sempre um serviço que um sistema familiar está prestando ao outro sistema familiar. Não se encontra por acaso, para que possa se cumprir algo que lhes falta no seu próprio sistema familiar. Então, é bem comum a gente vem de um sistema, como você diz, de mulheres traídas, entrar no sistema de homens que traem. Por quê? Porque eu preciso de olhar para os homens que traem do meu sistema familiar, porque se lá tem mulheres traídas, tem homens que traem. E não estão sendo olhados de forma respeitosa. E eles precisam olhar para as mulheres traídas no seu próprio sistema. Então, Freud já dizia que nosso inconsciente é que escolhe nosso parceiro e Bert vai além. Quando diz a alma do sistema familiar, procura a alma do sistema familiar do outro por aquilo que lhe falta. Então eu acho muito bacana isso, saber que quando a gente se encontra num casal, já estamos a serviço do outro. Agora precisamos ter consciência de que tipo de serviço é esse e qual o movimento que queremos fazer e escolhemos fazer para que possamos crescer, mesmo que seja transgredindo, fazendo uma boa transgressão, o que significa agora eu fico num relacionamento com um homem que me é fiel e fico de forma presente no meu lugar, possibilitando ser amada desta forma, de uma forma totalmente diferente do que as mulheres da minha família puderam ou tiveram. Transgressão tem a ver com isso também, boa transgressão, com crescimento. Eu posso fazer diferente, apesar da dor de vocês. Mas o que a gente vê muitas vezes é que os que vêm depois ficam contaminados pela dor dos outros e não acreditam que podem e têm direito de fazer diferente. Pense sobre isso, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai
se beneficiar dessa reflexão. E se inscreva no nosso canal, porque nós estamos aqui trabalhando para o bem das famílias.